Mundial, para todo mundo ouvir. Horário de Brasília, agora são 4 horas e mais 1 minuto. Olá, querido ouvinte, estamos aqui, esta é a RTM Brasil para você e para todo mundo ouvir. E juntos, também aqui pelo app e também pelo nosso canal no YouTube. Espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Muito bem, ao vivo com você também pelo canal da RTM Brasil no YouTube em @RTM Brasil, programa Nos Caminhos da Fé, às terças e quintas, ao vivo com você também. E agora, a partir desse momento também, transmitindo pelo canal no YouTube para você assistir, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. E além disso, também nas plataformas digitais que você pode também ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. No Deezer, Spotify, Google Podcast, onde quer que você esteja aí, você vai acompanhar esse programa que é feito com todo carinho para você. E hoje, aqui comigo também, querido pastor João Paulo Gouveia, meu amigo, uma boa tarde para você, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Stephanie. Já dando spoiler de novo. Já dando spoiler aqui. Boa tarde. Muito bom poder estar aqui junto com vocês, tranquilos. E a gente vai falar aí sobre mais uma parábola de Jesus. Mais uma dentre tantas parábolas de Jesus. Olá, Stephanie. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tudo jóia. E você participa aqui com a gente, Stephanie. Você vai ler o recado dos ouvintes, do pessoal? Sim, com certeza. Pertinho do microfone. Sim. Muito bem, 974-181-456. Pastor João Paulo Gouveia, hoje a parábola do amigo da meia-noite. Está parecendo Amigo da meia-noite. O título que dão é sempre assim, o amigo importuno, o amigo inconveniente. O amigo da meia-noite. O cara, tá todo mundo dormindo e o cara vem encher as paciências de madrugada, né? Você tem um amigo desse? Você já teve amigo desse? Amigo é para essas coisas. Ah. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Né? Já diria a canção. Pastor João Paulo sempre tem uma palavra certinha aqui, bíblica, para responder. Muito bem. Bíblica. Tá certo. Esse é o Milton Nascimento. E o Milton Nascimento junto ainda, né? Mas amigo é para isso mesmo. Amigo é quem procura você quando está precisando mesmo. E quando você está precisando. Então, sempre quando tem uma necessidade é que os amigos aparecem. Uhum. Seja a sua necessidade ou seja a necessidade do seu amigo, ele sempre vai procurar você ou para te ajudar ou para pedir que você também o ajude. Muito bem. E hoje a parábola está lá em Lucas capítulo 11. É o versículo 5 até o 8, mas antes tem um contexto também, né, pastor João? Então, a gente até vai, a parábola está do 5 ao 11, mas a gente vai até no primeiro versículo do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, porque é para a gente poder entender o que realmente Jesus está querendo dizer. A gente vai sempre lembrar, pegar as parábolas de Jesus e descolar elas do seu contexto vai fazer com que a gente olhe ela de maneira errada. E tem um outro significado, né? Ele vai ter um outro significado. Inclusive você vai perceber, e a gente vai conversar hoje, de que a gente sempre observou esse texto como um texto de alguém que persevera na oração. Né? Muitas vezes eu também sempre penso em perseverar, Todo insistir. Todo mundo. Todo mundo. Até você? Claro que sim. Né? Mas quando você vai um pouquinho mais a fundo nele, e aí a gente chama a atenção de um termo que está traduzido como importunar ou como é que chama? Incomodar, né? A gente vai perceber que não é isso que o texto está realmente querendo dizer, de você ir lá e ficar perseverando, né? Falando, não, me dá aí, ficar batendo na porta, tal, né? E a gente vai perceber isso, exatamente o sentido, a partir do versículo 9, entendeu? Porque ele não fala importunar, ele fala só de pedir e você vai dar, e você vai receber, bater e vai se abrir. Entendeu? Então ele não está falando para você ficar lá batendo na porta de Deus para ele dar as coisas para você. Rapaz, mas eu aprendi desse jeito. Porque você é chato, ele vai falar, lá vem aquele chato de novo, vou dar para ele logo para ele sair do meu pé. Você acha que Deus trata assim a gente? Você acha que é dessa maneira que Deus trata? A gente não é. Então, ou a gente olhou o texto de maneira errada,
Ou a gente está entendendo tudo errado Mas eu antes. fui ensinado desse jeito aí. Fui ensinado porque a parábola é olhada nessa questão, é tirado dela e a gente vai alegorizar. Lembra que a gente falou? Vamos alegorizar o texto, vamos olhar ele de maneira superficial. Então, as traduções muitas vezes têm dificuldade de colocar as palavras, né? Sim. Então, você tem termos que no grego é uma explicação numa frase gigantesca, com vários nuances, mas em português é uma coisa só, né? Por exemplo, você tem um termo que chama porneia, né? Sim. E na Bíblia a gente traduz isso como adultério, mas ele é muito mais do que adultério, né? Porneia, ele está ligado a uma prostituição consciente contínua, uma vida promíscua de alguém que tem consciência do que está fazendo e resolve continuar fazendo. Sim. Entendeu? Sim. Mas aí a Bíblia, como é que você traduz esse tipo de coisa? Então eles vão para um termo que talvez seja um termo mais simples, que é adultério. Pronto, só que é adultério, né? Mas a questão não está aí. Então tem que prestar atenção, porque o ideal é que todos nós cristãos, que a gente pudesse ter um mínimo, pelo menos, de conhecimento dos termos em grego e em hebraico, né? Dos termos originais, em aramaico, alguma coisa assim. Eu não sou um expert, que nem o pastor Luiz Saião, você entendeu? Nem sou um cara tão apegado a línguas, né? Como você gosta de línguas bastante, se dedica e tal. Mas eu tenho um mínimo domínio dos dicionários, dos léxicos, entendeu? Eu tenho como ferramenta muitos livros, muitos comentários. Exegese, né? Para fazer uma exegese, mas estou abrindo. Então eu tenho muitas versões dos textos traduzidos em português, em inglês, em espanhol. E aí você vai tendo também uma nuance de como está todo mundo vendo aquilo. E de para que lado cada um está indo, para você ter um pouco de noção disso. É óbvio que o nosso papel aqui na Rádio Transmundial é poder passar um estudo que seja um estudo de qualidade, tá? Mas a gente precisa prestar atenção nesse texto em especial, já que a gente não tem muito domínio dos termos originais, a gente precisa prestar atenção nele, que ele tem umas nuances que vão fazer a gente prestar atenção de verdade. Sim. Uma das coisas que aparecem aqui é que Jesus estava orando, né? Logo no primeiro versículo ele diz assim, do capítulo 11 de Lucas, ele diz: Jesus estava orando em certo lugar e quando ele terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar como Jesus ensinou, como João, né? Como João ensinou aos seus discípulos. Então ele falou assim: quando você orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia, perdoa os nossos pecados como temos perdoados todos os que nos devem, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Ele tem aí um jeito mais conciso dessa oração que está lá no famoso Sermão da Montanha, entre o capítulo 5 e o 7, que Jesus ensina a orar, ele está falando de oração. É mais resumido, né? É resumido porque a intenção dele não é dizer uma lista de como você deve fazer. Lá ele também está explicando isso, e a gente vai perceber que o que ele está querendo dizer é, quando você for orar, o Pai está no lugar aí, e que você deve fazer o quê? Confiar nele. É só isso. Então ele diz assim, não, você ora desse jeito aqui. Aí ele propõe uma parábola. Essa parábola, e eu pregava domingo agora na igreja também sobre uma outra parábola, e eu disse para ele, eu falei assim, olha, Jesus está explicando um negócio até aqui. Aí ele termina de fazer a explicação e diz assim, vocês entenderam? É lógico que ninguém entendeu nada. Ele ficou lá, não, mas é isso, e aquilo, né? Que nem a gente na aula de química. O professor fala disso, e bota esse para cá, e desce aquele ali, junta com aquele que vira não sei o que lá, e faz uma cadeia de ribonucleico com não sei o que, né? Os negócios meio assim. E depois ele termina de fazer a explicação, que foi uma coisa, né? Você olha e fala, rapaz, ele tá até entendendo, ele entende o que ele tá falando. E ele pergunta, vocês entenderam? Eu sempre dizia, não, é óbvio que eu não entendi. Por que junta esse aqui, aminoácido, com esse negócio aqui, com aquele, e aí esse faz aquilo, e aí monta uma... Vocês entenderam? Não.
Aí ele fala, tá bom, então eu vou desenhar para vocês, aí né? fica uma parábola. Aí ele vai lá e ele começa a desenhar na lousa, né? A coisa toda, você vai vendo a cadeia toda feita e você fala, agora eu tô entendendo. Isso é a parábola. Sim. Ele fez uma explicação. Os caras falaram, Jesus, ensina a gente a orar. E ele falou assim, ora assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É a mesma lá, aqui um pouquinho mais simplificada, né? Com todos os elementos até que estão, mas mais simplificadinho e tal. Mas eles não entendem o que Jesus está querendo dizer com essa oração. Tanto não entendem até hoje que a gente acha que orar o Pai Nosso vai dar algum tipo de sorte para a gente também, né? Deixar o Salmo 23 aberto, o Salmo 91 na casa, para abençoar a casa. As pessoas ainda têm muita coisa assim, se eu ler a Bíblia todo dia, então eu também vou entender. Mas ler assim como só para tirar a consciência religiosa. Ou deixar, né, o Salmo 91 aberto, eu já vi vários lugares. Então, também, é lógico, mas a gente ainda tem essa visão sempre meio mística, né? Sim. Uma coisa meio assim, isso aqui vai dar sorte. Se eu fizer isso todo dia, eu vou alcançar aquele negócio lá. Não, se você ler a Bíblia todo dia, você vai alcançar sabedoria, porque o texto diz que você vai fazer isso, né? Se você ler, né, o texto sagrado todos os dias, você vai encontrar sabedoria. Muito bem, mas isso não quer dizer que você vai ter sorte, que você vai, que nem orar antes da refeição, né? A gente fala, eu vou orar antes da refeição para não me fazer mal. Eu já comi coisa que me fez muito mal. E eu orei antes da refeição. Então, minha oração foi sem fé? Não. Minha oração não foi proveitosa? Não. Então, Deus não ouviu minha oração? Ouviu. Ué, não entendi qual que é. É porque a gente acha que é uma questão mística. Sim. A coisa do agradecimento. Quem é Deus, eu agradeço a Ele. O que Jesus está dizendo para eles é assim, não tem uma fórmula mágica. Então, mas eu sempre tive essa curiosidade. Vamos lá. Jesus, ele traz o Pai Nosso, ele coloca ali, primeiro, santificando o nome de Deus, depois o cotidiano, o perdão dos pecados, enfim, toda aquela estrutura. Isso seria o quê? Um modelo de oração? Não é um modelo de oração. É por isso. A gente não vai entrar necessariamente lá. Sim. Aqui a intenção dele é outra, diferente do que Mateus está falando lá. Tá. Mateus ele traz explicação. Você lembra que Mateus traz uma explicação anterior, quando ele entra. Não, vocês não orem como os hipócritas, não orem como os gentios, porque eles fazem isso. Antes, vocês oram assim. Entendeu? Mas o que o Pai Nosso realmente está trazendo para nós quando a gente ora? Nós confiamos no Senhor. Sim. Então, Pai, eu sei que o Senhor vai dar o pão de cada dia, e aí é uma coisa interessante, que os pães, eles são assados todos os dias. Sim. Né? Que nem o maná. Ele fala, dava o maná todos os dias, e se deixar estraga. Eles cozem os pães, eles assam os pães, e é para o dia a dia. Né? Por isso a parábola é interessante. Ele está falando, lembra, de coisas conhecidas para falar de coisas desconhecidas. Sim. Então ele começa falando, como é que eu vou orar? Ele fala, você ora assim, ok? Entenderam o que eu falei? E lógico que eles disseram não. Então, você falou, tá bom, é uma fórmula. Se eu fizer todas as palavras dessa lista que o senhor falou, eu vou alcançar a bênção? Eu vou alcançar realmente um diálogo aberto com Deus? Sim. E ele está falando, não, vocês não entenderam, então eu vou contar uma história para vocês. Ok? E lembra, por que ele está contando essa história? Porque os discípulos precisam aprender sobre a oração, porque eles perguntaram, né? Eles perguntaram, Jesus, como que a gente ora? E Jesus conta uma história para falar como eles devem orar. Porque João havia ensinado eles também. Muito bem, né? como eles devem orar. Ele está falando assim, como é que a gente ora? Então, vou contar uma história para vocês. Ele senta e conta a história aonde está o jeito, a maneira correta de orar. Ok? Mas aqui a gente tem uma coisa interessante, que lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele diz, homens, vocês... vamos abrir lá, Mateus capítulo 6, quer ver? Eu vou mostrar para vocês que é uma maneira de argumentar, tá? Essa maneira de argumentar é muito importante para que a gente entenda. Os rabinos fazem assim e Jesus também está fazendo assim. É Mateus 6? Mateus 6, a partir lá do versículo 25, tá? Nós não vamos entrar no contexto todo, mas olha o versículo 25. Ele diz assim,
Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou como bebereis, nem quanto ao vosso corpo, como o que vestireis. Não é a vida mais, e aí entenda-se, mais importante ou mais valorosa do que o alimento, e o corpo mais valoroso ou mais importante do que o vestuário? Olhai as aves do céu, e elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial alimenta. Acaso tendes muito mais valor do que elas? Presta atenção só no que ele está fazendo. Talvez as pessoas não percebam. No versículo 25, ele está usando, a gente chama de paralelismo isso, tá? Então ele diz assim, se Deus faz uma coisa grande, quanto mais ele vai fazer uma coisa pequena. Sim. Certo? Se ele faz uma coisa de grande valor, quanto mais ele vai fazer uma coisa de pequeno valor. Sim. Ele criou você? Criou. E você acha que ele não pode vestir você? Claro. Então ele fez uma coisa de grande valor, que é criar você, e ele pode fazer uma coisa de menos valor, que é sustentar você. Beleza? Sim. Ficou bem claro isso para nós, né? Na verdade, olhando agora assim, quando você passa batido na leitura, percebe. Ninguém percebe. Aí ele entra no versículo 26 e ele inverte a lógica. E ele diz assim, olhe para as aves do céu. Elas não colhem nem semeiam. Você entendeu? Sim. Nem ajuntam e coisa. Mas Deus alimenta elas. Por acaso ele não tem poder para alimentar você? Sim. Ele está dizendo agora o inverso. Ele está falando, se Deus fez uma coisa pequenininha como os pássaros e ele alimenta elas, você acha que ele não vai fazer uma coisa grande por você? Lá ele faz uma coisa de grande valor e ele pode fazer uma coisa de pequeno valor. Agora, se ele é tão detalhista de cuidar de uma coisa de tão pequeno valor, porque nasce e morre, ele não é capaz de fazer uma coisa de grande valor para você? Percebe a lógica? Ele inverteu a lógica. Sim. Essa lógica é muito forte nessa parábola também, entendeu? Porque ele está exatamente mudando a maneira da gente ver as coisas. E ele está perguntando assim, dá-nos o pão diariamente, perdoa os nossos pecados e tal. Então, ele termina aí e entra no versículo 5. Disse-lhes também, se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, aí é que está a lógica toda. Por quê? Porque o pão, ele é uma parte da refeição. Lembra que na hospedagem que a gente faz para as pessoas, para honrá-las, porque elas estão na nossa casa, a gente serve um banquete. Sim. O pão é o elemento mais simples que tem no banquete, porque você vai ter cordeiro, você vai ter as ervas, você vai ter um monte de coisa, o vinho, o molho para molhar o pão. O molho, você vai ter um banquete. O elemento de menor valor da mesa é o pão. E o pão é esse que você está comendo a carne e depois você molha no molhinho, xuxa no molhinho, né? Sim. A gente dá uma xuxadinha no molho quando termina o macarrão, né? A gente dá uma xuxadinha lá e manda para dentro. O pão, ele não é nada mais do que isso. Tão insignificante, né? Quase. Insignificante. Mas ele é tá cotidiano, assim, né? Exato. Imagina que esse cara chegou lá para Deus, ele quer atender bem o seu hóspede. Ele quer montar um banquete. E ele vai lá de boa e fala para ele assim, me dá pão. Me empresta. Não está nem pedindo para dar, né? Me empresta pão. Mas ele foi que horas? Meia-noite. No lugar, na hora mais inoportuna. A gente pensa assim, você falou assim, você tem amigo assim que te procura de manhã? De madrugada? De madrugada. Claro que tem, amigos são para essa coisa. Sim. E preste atenção, Deus ama tanto você que ele não está preocupado a hora que você vai buscar. Ele está afim de caminhar com você nas horas mais inoportunas tá que aí, existem. então quer dizer que aí já está uma chavezinha aí para a gente entender, né? Claro, porque ele está falando da relação com Deus. Né? Então ele está falando assim, você tem um negócio, tenha coragem. Entendeu? Não tenha vergonha. Para de ser tímido. É isso que ele vai falar para o cara. Essa vai ousadia. Lá, a gente vai chegar na ousadia. Mas lembra, ele está indo agora falar com ele, está falando, pai, o meu amigo me dá pão. É a coisa mais simples. Perceba, ele pede pão. Ao final da parábola ele fala, ainda mais você que pede pão, ele vai dar muito mais do que você precisa.
Ele vai dar mais o que você está pedindo, tá? Porque esse está ligado ao final da parábola. Então ele diz assim, pois eu tenho um amigo que ele chegou de viagem, eu não tenho o que lhe oferecer, ok? E se ele de dentro responder, não me incomodes, não me importune, não enche minhas paciências, você entendeu? A porta está fechada e os meus filhos já estão acomodados para dormir. Não posso levantar-me para te atender. Lembra, tá todo mundo no mesmo lugar, deitado nas esteiras. É uma casa pequena, Sim. escuro, tá? Vai tropeçar, vai acordar a família inteira, vai importunar a família inteira. Aqui tem uma coisa engraçada. Por quê? Porque Jesus, para salvar você, ele importunou a família inteira. Em que sentido? Quem ficou muito incomodado... O povo judeu. Ele? Claro que sim. A nação judaica. Claro que sim. Nós já estamos O todos povo da acomodados aqui. Sim. Aí eu e você batemos na porta. E aí Deus falou assim, tudo bem, eu vou levantar para te salvar. Sim. Mesmo que os da minha casa fiquem importunados. Olha, eu não tinha pensado nisso. Entendeu? Não, João. Ele tá falando, não, pô, me deixa em paz, tá todo mundo acomodado aqui, por que você vem encher as paciências? Sim. Deixa a gente em paz, fica na sua. Atende você, faz o que você quiser, fica aí fora. Não, Deus não faz assim. Deus foi lá e mexeu a água que estava parada. Ele mexeu na família que estava toda já acomodada. Por quê? Porque era importante que ele ouvisse o pedido daquele amigo. Quer dizer que sempre tem, na explicação de Jesus, sempre tem esse panorama, esse cenário também envolvendo o contexto da nação, claro, né? sim. Porque ele veio para os judeus, Exato. né? Eles precisavam ouvir esse confronto, né? Exatamente, lembra? Ele está falando de coisas que são corriqueiras da vida, coisas que todo mundo conhece, para explicar coisas que ninguém conhece, para explicar coisas espirituais da vida, com elementos da vida cotidiana. Sim. Então ele está lá e ele fala assim, você veio aqui, está todo mundo acomodado aqui, os judeus estavam todos acomodados já. Você entendeu? Sim. Mas aí ele queria salvar os gentios. Sim. Jesus então bate na porta e fala, amigo, abre a porta. Não, a gente está tudo Aquele acomodado que vem aqui. de fora, né? Mas peraí, eu tenho o que vem de fora, que eu preciso atender ele. Entendeu? Sim. E ele fala assim, eu não posso passar por essa vergonha de não atender bem aquele que veio de fora. E aí ele fala, e aí? Aí o cara levanta, abre a porta, dá para ele não só o pão, dá para ele tudo. Então ele começa assim, aí ele vai, versículo 8, ele diz, eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Perceba, a palavra aí traduzida, a gente tem um problema com ela. Até peguei aqui num comentário em grego. E é engraçado, porque a ideia é de... A ideia, justamente. É que a ideia é outra, entendeu? Não é assim, porque a gente sempre teve uma ideia sobre essa parábola que é assim, bater, e dar-se-vos-á. Quer dizer, tem que bater com perseverança. Sim. Mesmo que Deus não dê, fica lá batendo na porta dele. Sempre a ideia da perseverança. Você está no centro da ação. Sim. Né? Você tem que perseverar. Deus só vai dar se você importunar ele. Deus só vai dar se você incomodar ele. Deus só vai dar se você ficar lá batendo na porta o tempo todo, aí falando, que entra, me dá. Aí é que entra a razão do porquê existirem novenas, enfim, tantas... Aquelas situações que surgiram na história Sejam da igreja, as que né? for. Alguém que jejua e fica jejuando. Peregrinação, enfim, para alcançar tal Exato, coisa. tudo isso. Não preciso nem falar das religiões de fora, falo das religiões de dentro, da fé de dentro. Ele está exatamente dizendo assim, então é isso? Então, se eu encher as paciências de Deus, ele vai ficar cansado e ele vai me dar? Essa ideia que Peraí, ou a gente entendeu o texto errado. Muito bem. Porque assim, Deus... Ele fica, meu Deus, eu não aguento mais esse cara. Pra ele ir embora, eu vou dar logo o pão pra ele, pra ele poder ir embora. Meu amigo, você quer mais alguma coisa? Parece que é assim que ele tá falando, né? Tá me enchendo as paciências. Vai logo aí, pô. Quero dormir, minha família aí, tá importunando minha família. É assim que Deus age? Não. Peraí, Jesus tá falando da parábola e ele tá ligando isso ao amor de Deus e à graça de Deus. Então, peraí, a gente que leu errado o texto. O texto não tá dizendo que é por importunar a Deus e ele ficar incomodado é que a gente vai receber.
Porque ele está atento a todas as coisas que você precisa. E ele sabe até antes de eu Não pedir, faz né? nenhum sentido esse tipo de interpretação. Nenhum sentido. Entendeu? Sim. Então, assim, é uma relação de que a gente precisa entender que é pela graça de Deus, pelo poder dele que acontece todas as coisas. Então, peraí, alguma coisa está errada. Como é que eu olho esse texto? A palavra que ele está falando do incômodo, de importunar, ele está falando daquele que bate na porta. É aquele que não pode ser tímido para pedir para Deus. É aquele que não pode ter vergonha de pedir. Você quer dizer, então, que é importante que eu verbalize a minha necessidade. Que eu tenha coragem de me humilhar para pedir. Peraí, então eu vou repete essa palavra importante. Não é só verbalizar, porque muitas pessoas podem não, você tem que falar. Não. Então quer dizer que tem outro princípio mais importante. Claro, que, presta atenção, você não passaria vergonha se viesse alguém na sua casa e você não tivesse que dar de comer para ele? Claro. Ou para hospedar aquela pessoa? Mais vergonha, talvez, alguém poderia ter de pedir. Peraí, ele prefere ter a coragem de pedir para um amigo e colocar em risco a amizade desse amigo para poder cumprir uma obrigação que ele tem de amor, de fraternidade, de hospedeiro. Uma razão social, de colocar a pessoa para dentro da família. No caso, quem pediu o pão. O caso, quem pede o pão. Então, ele não pode ter vergonha de pedir, ele tem que ter coragem de pedir e se humilhar. Quer dizer, o outro lá de dentro, ele só fala assim, pô, tô tranquilo aqui. Mas ele podia ter falado assim, ué, você comeu todo o pão, por que você já não deixou uns reservados, que nem eu deixei? Por que você não foi prudente? Entendeu? Por que você comeu tudo? Você é guloso? Você fez pouquinho por quê? Podia ter dado uma bronca, outra bronca nele. E ele está dizendo assim, mas como você teve a ousadia de ir até ele, a coragem de chegar até ele, para pedir humildemente, confiando que o bom amigo, porque é o bom amigo que faz isso, ele te daria, é isso que está falando. O Pai Nosso, que a gente tanto ora, ele nada mais é do que alguém corajoso que fala e pede para o Pai, reconhecendo quem ele é. Eu sei que o Senhor é o Pai Nosso, né? Como é que é? Pai, santificado seja o teu nome. Eu sei quem o Senhor é, eu tenho coragem de saber quem é o Senhor. Que eu quero que o seu reino seja estabelecido. O Senhor é superior, supremo, soberano sobre todas as coisas. Eu entendo isso. Sim. É alguém corajosamente que está se colocando embaixo de um reinado de outro alguém. Exato. Tá? Então é nesse lugar aí de humildade que Jesus está dizendo. Ele estava dizendo, quando você for orar, reconhece quem ele é e se põe debaixo. Reconhece que não é pelas suas forças que você come o pão. É pela graça de Deus que come o pão. Então tudo nesse texto, já no comecinho, é assim, já está trazendo esse tema graça. O tempo tudo todo. Em relação até a oração. Mesmo que eu peça, que eu insista lá, faça... É porque ele está falando uma coisa assim. Graça de Deus. Olha só. Jesus, como é que eu devo orar? E ele está falando com o coração humilde. É só isso. Só que ele faz, Pai Nosso que estás no céu, reconhece quem Deus é, e você está debaixo dele. Sim. De que não são suas forças que te alimentam, mas é a graça e o amor de Deus. De que você humildemente se relaciona com todo mundo pedindo perdão e sendo perdoado. É ele que não vai permitir cair em tentação. Exatamente. E aí você sabe que é ele quem conduz a sua vida, e mesmo que ele te coloque num lugar de provação grande, porque quem leva Jesus para ser tentado no deserto? É o diabo. É o Espírito. Me perdoe. Não, é verdade. Ele vai ser tentado pelo diabo, calma mas aí. quem leva Deixa é o eu consertar Espírito. aqui o vídeo. É o diabo que tenta, mas quem leva é o Espírito. É o Espírito. Então ele está dizendo assim, Senhor, e engraçado quando a gente vai olhar a oração do Pai Nosso, ele está pedindo isso, que me deixa quietinho aqui, não me leva para ser tentado não. Tem umas na traduções... oração. Então, Sim. quando você percebe que Jesus está dizendo assim, ô Jesus, como é que eu faço para orar? Aí ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Vocês entenderam o que eu falei? Aí ele diz, mais ou menos, é uma lista que eu tenho que dizer? Aí ele diz, não, eu vou contar uma história para vocês. Tinha um amigo, chegou uma pessoa na casa dele. Então ele bateu na porta de madrugada, olha, eu não tenho como dar para ele. Você pode me dar?
Você pode me emprestar? Como você teve a ousadia de pedir para um amigo, mesmo naquele horário, porque é uma ousadia. Você bate na porta do cara meia-noite para pedir pão, você é ousado, hein? Você é um desavergonhado, né? Você é um cara de pau. É um importuno. Você é um cara de pau. É cara de pau, verdade. E ele tá falando assim, eu preciso cumprir com as minhas, mas eu não tenho como fazer. Eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. Eu preciso da sua ajuda. O camarada que tem coragem de falar, olha aí, eu não consigo. Eu não consigo, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Muito Tá bem. aí a chave. Essa é a chave do Pai Nosso. Ele está dizendo assim, vai lá com coragem e diz para ele de maneira humilde, eu dependo do Senhor. Porque o Senhor é poderoso. Entendeu? Sim. É essa relação que ele está tendo. E aí ele diz isso. Então, levantará por causa do incômodo. A ideia é assim... Não é para você ficar lá, não. Se eu ficar batendo na porta e incomodar Deus, entendeu? Eu já vi muita oração. Muita gente falando disso da oração. Sim. Oração não é isso. A oração é de você vai para Deus com um coração humilde, com coragem de se humilhar diante dele, com coragem de dizer, eu não consigo pão, eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer. E você se humilha diante dele falando, Pai, eu não consigo hospedar o cara, você pode me dar? Pastor João, não sei se a Stephanie concorda comigo aqui. Pois não. Aí só Sim, a lógica, sim. o negócio da lógica. Ele tá falando assim, o cara só pediu pão. Você entendeu? Se você tiver a coragem de ir lá e pedir para ele o básico, entendeu? Mesmo que aquilo seja vergonhoso para você, Sim. aquilo é vergonhoso para ele. O cara tá indo meia-noite pedir pão na casa de outra pessoa. Entendeu? Seria vergonhoso diante de um amigo. Pô, vou lá pedir um negócio tão É simples. humilhante. Lembra da lógica que a gente falou lá de Mateus capítulo 6? Sim. Ele está falando, se você é capaz de vergonhosamente, ou sem essa vergonha toda, se humilhar diante do seu amigo para dizer, me dá pão, ele vai te dar o banquete. Né? Ele tem muito mais para nos dar, mesmo aquilo que a gente, além daquilo que a gente pede, né? Mas, pastor João, não sei se a Stephanie concorda. Eu, quando era solteiro, eu pedia para Deus me dar uma namorada, né? Eu estava desempregado, eu queria um emprego. Eu precisava de uma oportunidade, talvez de uma boa faculdade. E então eu fazia aquelas orações e insistia. Mas Deus, você fez também orações assim, desse tipo também, Stephanie? Pedindo namorado, isso é orando também? Vou chamar seu pai para conversar. Mas você também já orou fazendo assim, pedidos e pedidos, insistindo, Senhor, faz aquilo, faz aquilo? Com certeza. Inclusive a faculdade. Eu orei e eu recebi bolsa de 100% no Marquinhos. Tá vendo? Então, mas aí que entra essa questão, porque muito se fala, vamos lá, tem a resposta de oração, você insistiu aqui e recebeu isso, né? Como é que fica então essa questão? Porque se Deus ele já sabe de tudo, por que eu tenho que ficar insistindo, né? Se eu oro uma vez, Senhor, então é a minha fé que não é suficiente? A fé entra também nessa questão aí? Então, totalmente a fé entra, porque ele está dizendo assim, você só vai pedir porque sabe que seu amigo vai te dar. Porque ele é gracioso. Então você vence a sua vergonha de pedir, Sim. porque você sabe que ele vai te dar, que ele é poderoso para dar. Entendeu? Que você confia nele. E se aquilo que eu estou pedindo não é o falando. correto para mim? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A pergunta dos discípulos é qual? Como é que eu devo Ensina-nos a orar. E ele está falando assim, acredita que o seu amigo é bom e que se você pedir, ele vai dar. Muito bem. Quer dizer que o João, então os discípulos de João não tinham entendido isso, essa questão de Deus ser ele, lembra, gracioso. é Jesus você que está ensinando de maneira plena, né? A verdade toda. E aí, quando a gente voltar... Não tem virada hoje. Direto. YouTube, lindo. Lembra? É verdade. Então aí olha o versículo 9, para você ver como tem tudo lógico que a gente falou até agora. A partir do 9, ele não vai dizer importuna o seu amigo, importuna Deus, fica lá no pé dele, não sai do pé dele, usa a Bíblia para lembrar ele que ele tem que te dar porque ele prometeu, como se tivesse um Alzheimer divino, entendeu? E ele esquecesse das coisas que ele falou na Bíblia, né? Não tem essa coisa toda. Ele está dizendo assim, olha o versículo 9. Por isso quer dizer que ele está explicando a história que ele contou antes. Por isso eu vos digo. Por isso eu vos digo o quê? Pedi e vos será dado. Ele falou, fica enchendo as paciências? Ou ele pede e ele vai dar? Não. Pede e ele vai dar?
Sim. Claro, ele está falando assim, quando você vai pedir a coisa para um amigo, é que nem você pedir assim, pai, eu queria comer uma lasanha. Você entendeu? Você acha que seu pai não vai te dar uma lasanha? Com certeza vai dar. Por que você pede? Porque eu sei que ele vai dar. Porque você sabe que ele é bom Sim. e que ele vai te dar. Entendeu? Então ele está falando, quando você for orar, entra sabendo que ele é bom. E que mesmo que você tenha vergonha, talvez você não pedisse para mim, fala assim, ô JP, dá uma lasanha para mim. E eu ia falar, minha filha, pega o seu ticket e vai comprar. Você entendeu? Mas se é a Gabi, por exemplo, pai, me dá uma lasanha. Entendeu? Aí talvez eu fale assim, tá bom, filho, o pai vai fazer uma para você. Porque ela sabe que eu vou dar. Porque eu a amo, entendeu? Não que você não... Eu não ame você, entendeu? Mas que você não sabe esse tudo, mas você sabe que seu pai é bondoso e ele vai te dar. Então, é essa relação. Ele está falando, quando você for orar, Jesus, como é que eu oro? Ora assim, ó. Pede, sabendo que ele é bom e que ele vai te dar. Que você vence a sua vergonha de pedir e se humilhar, porque ele vai te dar, porque ele é bom. Tem fé nisso envolvido, entendeu? E eu acho interessante também, tem ouvintes aí, Stephanie, já? Sim. Mas só um lembretezinho, você hoje, ouvinte, está também acompanhando pelo YouTube, em youtube.com/RTM Brasil, sempre agora, terças e quintas. Isso vai ficar gravado lá no vai YouTube? Vai ficar no YouTube. Que lindo. Eu acho que sim, né? Mas geralmente fica, né? E agora você, além de acompanhar também nas plataformas digitais, no Spotify, Deezer, podcast, no site, você também pode assistir e também compartilhar com todo mundo agora o conteúdo do programa Nos Caminhos da Fé. E a Stephanie tem participações aí. Vai lá, Stephanie. Sim, eu vou ler primeiro os comentários do YouTube. Vai lá. A Rosemary Silva disse assim, boa tarde, irmãos. Sou Rosemary de Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. Cheguei para aprender da palavra e ser edificada pela mesma. A Lídia Almeida, boa tarde, irmãos. RTM é uma bênção. A Sônia Gomes Nogueira Cruz disse amém por esse amor. Agora vamos para os comentários do WhatsApp. Muito bem, olha, teve gente aí no YouTube participando, já comentando, né? Sim. A Antônia do Valparaíso de Goiás disse, olá, estou aqui assistindo vocês ao vivo. Legal. A Vânia de Lages, Santa Catarina, disse, boa tarde, queridos. Mais uma porção da palavra para nossa edificação. Abraço. O Davi Prestes, do Japão, disse, ô glória. A Lucinha respondeu o status que você postou e disse amém. E Lucineide de São José do Bonfim disse boa tarde, Oba, estou ouvindo Nos Caminhos da Fé. Hoje teve muitas participações, viu? Eu tô lendo. Legal, né? Se vocês quiserem continuar, eu leio depois. Pode sim. Você tem alguma pergunta para fazer, também pode mandar aqui pelo WhatsApp, que a Stephanie vai encaminhar para o pastor João Paulo Gouveia. Tem pergunta aí? Pode ler mais aí. Até o momento não teve mais perguntas, mas o Orlando Silva de Roraima disse, parabéns, RTM, mais uma excelente aula, a cada semana agregando aos conhecimentos. Valeu, João Paulo, Ricardo e Stephanie, Orlando e Vasti de Boa Vista, Roraima. Valeu, pastor João. No final, lê as outras participações. Então, veja, voltando aí para o texto, né? Então ele diz assim, pedi-vos será dado, batei e a porta vai se abrir. Ponto. É simples, é direto. As pessoas têm muita dificuldade, então querem, de alguma maneira, assim, não, eu vou orar falando tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E é o que eles faziam na época, né? Eles tinham muita fórmula já, uma receitinha que era repetida e lida várias vezes daquele mesmo jeito. Né? Como é que eu oro? Espontaneamente? Perde a vergonha e diz para ele, preciso de pão. E ele vai te dar pão. É isso que ele está dizendo. Pedir e vai te ser dado. Pastor João, você já teve experiência, o senhor já teve experiência de, numa necessidade, você não tem nem tantas palavras para orar, mas você tem tanta necessidade, está passando aquela necessidade tão grande para resolver uma situação, e você só fala algumas palavras, mas com Deus ali, e de repente vem com tudo, aquela bênção, e quando vem é de repente. Já passou por isso?
Mas nem sempre isso acontece. Não é uma fórmula, né? Não é uma fórmula. Mas muitas vezes Mas Deus ele parece tá que Deus dizendo- atende mais rápido quando acontece eu desse tenho jeito. a tendência de entender a coisa muito menos mística do que as pessoas Sim. entendem, né? Muito menos sincrética assim do que as pessoas entendem. De olhar o texto bíblico e saber que é da vida diária. O que Jesus está falando é assim, cara, você não vive com ele? Vive. Então pede. Que ele vai dar. Ele sabe o que você precisa. É porque muitas vezes a pessoa só reclama, murmura e não ora, A maioria né? das vezes, eu vou ser bem sincero para você, a maioria das vezes a gente pede coisa que a gente não precisa. Entendeu? Ele tá falando, você precisa? Preciso. Então pede. E ele vai te dar. Ah, eu queria um carro vermelho. Eu me lembro de atender uma pessoa numa igreja que eu pastoreei aí. Eu era pastor de jovens da igreja e eu fui visitar o rapaz que estava com problema com os pais. E aí, ele, meu pai, ele xingava o pai, bravo com o pai e tal. Aquele cara é um calhorda, porque ele fala as coisas e não sei o quê, né? E eu falei assim, mas rapaz, o que está acontecendo? Não, é que meu pai falou que ia me dar um carro se eu passasse na faculdade. E eu passei. Na hora, eu falei assim, rapaz, mas você tem que entender que algumas vezes não é assim que funciona. Os pais falam, estimulam, mas de repente aconteceu alguma coisa e ele não pôde te dar o carro. Sim. Correto? Aham. E ele falou, pastor, tá falando do quê? Aí eu falei, ele falou que ia te dar um carro e não te deu. Não, ele me deu o carro. Ué, então você tá reclamando do quê? Eu queria vermelho, ele me deu preto. Rapaz. E ele me deu preto porque ele quer mandar em mim, porque não sei o que. Entendeu? Quando a gente foi de verdade conversar, ele falou assim, mas você não me falou que queria o vermelho. Eu teria te dado se você tivesse me pedido. Olha só. Era só você me dizer assim, pai, eu quero um carro vermelho. E eu compraria para você o carro vermelho. Às vezes, a gente não é sincero. A gente não abre o nosso coração. A gente imagina que... Coração quebrantado. a gente não quer quebrar quebranta o nosso coração. Exato. Mas o que ele está dizendo aqui é simples. Ele está falando assim, Deus sabe do que você precisa. Então o que você tem que fazer? Pedir. Ponto. Você precisa mesmo de verdade? As pessoas não recebem porque não sabem pedir. Não é isso que... Não é isso Sim. que a Bíblia fala? Fala. As pessoas não recebem porque não sabem pedir? Claro, porque a gente pede o que não precisa. E o texto aqui está dizendo, quando você precisar, chega, bate na porta lá e fala, pai, eu preciso de pão. Sim. O cara não chegou lá e falou assim, eu preciso de cordeiro. Porque talvez ele até tivesse. Ele não está falando, me dá molho. Sim. Ele não pediu nada disso. Ele sabia o que realmente estava faltando. E ele disse assim, ei amigo, preciso de pão. Do meu essencial. Eu preciso de pão. necessário. Era uma coisa que ele precisava. Só isso. Ele não pediu um cordeiro, ele não pediu vinho, ele não pediu molho, ele não pediu nada. Ele pediu pão. E o pai negou pão para ele? Não. Claro que não. Quando a gente precisa, a gente vai até Deus e fala, Deus, eu preciso disso aqui. O problema é que a gente, muitas vezes, não pede o que a gente precisa. A gente pede coisas supérfluas, a gente pede bobagem. A gente pede o carro tal, a casa tal, a esposa e o marido tal, a gente pede a roupa tal, a gente pede coisa que não precisa. Mas e quando mas eu quero da marca Ralph Lauren, entendeu? Aí ele fala, não, você não precisa dessa marca. Entendi. Entendeu? Você não precisa disso. Ele dá o que você precisa. A gente precisa aprender isso, de que eu vou até Deus em oração porque preciso dele, porque preciso do amor dele, porque preciso da graça dele. Então, quando eu chego perto dele, eu digo, pai, me salva. E ele me salva. Pai, eu preciso do seu espírito. E ele me dá o seu espírito. Pai, eu preciso da sua graça. E ele me dá. E aí ele continua e ele diz assim, qual pai, olha só, não é mais o amigo, agora está falando do pai. Sim. E ele está falando assim, qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ué, não tem lógica. O cara está pedindo pão, tem fome. E o pai vai dar uma pedra para ele? Vai dar uma bicicleta? Vai dar um carro? Não, o moleque pediu pão. Então o que ele vai dar para ele? Pão! Ou então...
lhe pedir peixe e o pai lhe dará uma cobra no lugar? Não, ele dará peixe. O problema é que a gente não pede o que a gente precisa. A gente pede coisas supérfluas ou coisas que a gente imagina porque a gente tem o emocional fragilizado, porque a gente é carente, porque a gente tem um monte de patologias, a gente pede coisa que a gente não precisa de verdade. A gente não precisa. E como é que eu vou saber Sabe? que eu... então... Porque uma coisa é o seguinte... O que a é Bíblia supérfluo fala? ou não, né? Onde está o seu tesouro? Tá, o seu coração. Muito bem. Lembra lá, vamos lá. Depois a gente vai falar mais sobre a oração lá de Mateus 6, né? Sim. Lá ele diz assim, quando você for orar, não faça como os hipócritas e tal. O que você faz? Vai para o seu quarto. Esse quarto... secreto. O quarto secreto... A gente imagina quarto de cama, armário e escrivaninha. Né? Não é esse lugar. Esse é aquele lugar que as pessoas que chegavam em casa não viam. Ela podia estar escondida, essa tal sala podia estar embaixo de um tapete, que tem em cima uma mesa, então tem um alçapão ali para você abrir. Podia estar dentro do teto, escondido dentro do teto, como não é um porão, é um sótão. Né? Ela podia estar atrás de uma parede, onde tem um armário na frente, uma cortina. As pessoas não veem e não têm acesso. Por quê? Porque não é para elas terem acesso, porque o que você tem lá é de muito valor. Né? É como uma despensa. Tem lá uma despensa na sua casa. Não sei se vocês têm despensa. Tem despensa? Tem o armário onde você guarda seus mantimentos. Você tem um armário onde você guarda seus mantimentos. Os seus mantimentos servem para você sobreviver. Então ele está dizendo assim, quando você for orar, vai lá para esse lugar, porque onde estão as suas coisas importantes, lá está seu coração. Ele está dizendo para ir para esse lugar, para esse cofre, entendeu? Onde ninguém vê onde está. Ele fala, entra lá. Quando você chegar lá dentro, olha nas prateleiras, vê o que está faltando e pede. E ele vai dar. O necessário. Você abre a sua despensa, a portinha da sua despensa e diz, puxa, tá faltando feijão. Aí você fala, me dá macarrão? Não, mas macarrão tem um monte. É isso que a gente faz, porque a gente gosta muito de macarrão, então a gente pede macarrão. Mas macarrão tem bastante, tá faltando feijão. Então ele está dizendo assim, quando você for pedir, você entra nesse lugar secreto, olha na prateleira o que realmente está faltando, o que você precisa. E aí você diz para ele, preciso de feijão. Né? E aí entra aquela palavra também que Jesus fala, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que tem um contexto lá, tem um contexto. Você vê que vem automaticamente aqueles versículos na mente, tá misturando né? um pouco os textos, mas a questão é assim. Lembra disso. É que lá é uma outra coisa. Você está falando contexto. De ansiedade, a gente até usou o 25 e o 26 para falar dessa inversão no paralelismo. Mas você entende que muitas pessoas já pregaram e foram ensinadas mas desse viaja, jeito, porque está usando duas coisas completamente diferentes. Entendi. Aqui ele está dizendo isso, então ele vai dizer assim, e se o filho pedir ovo, o pai vai dar um escorpião para ele? Não. Lógico que não. Se vós sendo maus... Imagina, agora ele está fazendo uma comparação. Lembra, agora ele revelou quem é o amigo e quem é o pai. Sim. Ele está revelando quem é o amigo bom, que vai te atender de madrugada, porque você não quer passar uma vergonha e está pedindo socorro para ele, e ele vai te atender. Sim. Né? Ele está dizendo assim, sendo vós maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aí que é interessante, entra o Espírito Santo nesse contexto que parece que não tem muito a ver com o que estava sendo no início, né, colocado. Ou seja, parece, né? Parece, isso que eu quero dizer. Parece, ensina a orar, tal, pedir as coisas. Aí Jesus já vem e coloca o componente ali acerca do Espírito Santo. Porque essa é o essencial para mim, é o que eu preciso, é o que realmente eu necessito. De verdade? O Espírito de Deus. Ponto. O resto é o resto. Ele fez o fechamento justamente com o Espírito Santo, porque é Ele que é... Então, aliás, se você pode pedir pão para ele, você pode pedir ovo, você pode pedir para ele abrir a porta. Tudo isso você vai receber, beleza. Ele vai te dar, porque ele é bom. Um pai daria isso, um pai comum daria.
Mas agora, o que você realmente precisa é o quê? O Espírito de O Deus na minha Espírito, vida. ele está falando assim, ainda mais Deus, se você pedir o Espírito, ele não vai te dar. Mas aí ele também coloca o Espírito Santo, porque lembra aquela passagem, o Espírito intercede por vocês com gemidos inexprimíveis, porque dentro do meu pedido, da minha oração, o Espírito Santo ele vai interpretar perante o Pai aquilo que realmente Vamos lá é o de novo. necessário. Estamos Você vê usando que, um outro texto. é tão impregnado isso na gente que essa dúvida sempre vem aqui. O que à tem a tona, ver né? o Espírito Santo? Aham. Qual é a principal função dele? Nos consolar, confortar. Aham. Na verdade, assim, ele diz lá, vou te mandar um outro paráclito, né? Sim. Um outro consolador. Aquele que estará ao seu lado, né? Exato. Mas qual é a principal função dele? É me convencer. Do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai me dizer exatamente o que eu preciso. Não tem condição dos seres humanos saberem o que está faltando na prateleira por si só. Você é preciso, para você saber o que realmente você precisa, só com a ação direta do Espírito na sua vida. Por isso que ele está falando assim, parece que ele até está dizendo, não precisa me pedir pão, pede o Espírito, porque o Espírito vai dizer para você o que realmente você precisa. E ele vai conduzir você a pedir para o Pai o que realmente você precisa. Assim, quando Paulo, em algumas passagens, ele coloca assim, não, porque vocês vão lançar também sobre ele a vossa... tudo em oração, enfim... Não está também falando dessas coisas que eu preciso, porque é automático. Eu estou precisando, Senhor, de mais paciência, eu preciso de uma bênção no meu emprego, uma bênção na minha igreja, um terreno para a minha igreja. Beleza. Alguma você coisa é marido. específica, né? Talvez você fique sem paciência com a sua esposa e você diga, pai, eu estou sem paciência, estou sem foco, eu estou sem coisa, eu estou maltratando minha esposa. Pai, me ajuda a ter mais paciência. O Espírito Santo me ajuda. É o Espírito que está te revelando isso. Muito bem. Você entendeu? Entendi. Porque por você mesmo, você continua dando coice nela. Sim. Entendeu? Você continua agredindo as pessoas que estão à sua volta. Mas o Espírito, ele conduz para mostrar para você que você está exagerando, que você está fora do foco, que você está pecando. É o Espírito que faz todas essas coisas. Por isso ele diz assim, você pode pedir qualquer coisa. Qualquer pai daria para você. Mas Deus é tão bom, ele é tão bom, que se você pedir o Espírito, ele vai te dar. E o Espírito vai conduzir você para momentos e coisas que realmente você precisa. Lembra? É o Espírito que conduz Jesus. É o Espírito que conduz Jesus para o monte para ele orar. É o Espírito que conduz ele até o Calvário. É o Espírito que conduz ele o tempo todo. Ele tem plena comunhão com o Espírito. E a gente precisa entender isso. Se a gente precisa de alguma coisa, a primeira coisa que é primordial na nossa vida não é carro, não é casa, não é pão. O que a gente precisa é do Espírito. Então, Jesus, me ensina a orar. Vai humildemente para ele, pede o quê? O Espírito de Deus. E ele vai te negar? Não. Então, quando nós fazemos... Aí você vai ver uma coisa que você falou um pouco atrás. Sim. Você falou assim, mas tem vezes que a gente pede e ele não dá. Porque a gente pede errado. Mas quem que me conduz a pedir o que é certo? O Espírito de Deus. Ponto. Então, se eu tiver o Espírito, é a coisa mais importante. O que realmente eu preciso é do Espírito. E o Espírito vai conduzir, olha, agora você está precisando disso aqui. Aí você vai lá humildemente até Deus e fala, Deus, me dá aquilo ali. Porque foi o Espírito que te conduziu. Foi ele que te convenceu. Foi ele que mostrou para você o que realmente estava faltando. É o Espírito que faz todas essas coisas. Exemplo de Jesus agora, me permita no finalzinho, mas Claro. Jesus ele está orando no Getsemane, ele vê a angústia dele, todo o sofrimento, o peso que está ali sobre ele. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Mas ele colocou, né? Ele colocou ali, diante de Deus, essa necessidade. Beleza. Né? Ele colocou uma necessidade, mas ele sabia que essa não era a principal necessidade. Por isso que ele diz assim, pai, eu não quero passar por isso. Entendeu? Mas... não seja a minha vontade. Lembra, ele é pleno do Espírito. Sim. Lembra, Jesus nunca pecou. Sim. Então ele é pleno do Espírito. Ele tem plena comunhão com o Espírito e com o Pai. Então ele vira e fala assim, eu não quero passar por isso. Como homem, eu não quero passar por isso. É ruim, é doloroso. Lembra que ele diz para eles, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne dói.
A carne parece que nunca está preparada para passar por essa dor, que eu vou passar. Então orem por mim, eu careço da intercessão de todo mundo. E os discípulos Porque dormem. nós fazemos isso, E os pedimos discípulos oração. dormem. Sim, né? E ele, humildemente, ele fala isso. Ele põe o que ele precisa. Eu preciso da oração de vocês. Porque, humanamente, eu não consigo me preparar para esse momento. Mas espiritualmente, sim. Quer dizer, é o Espírito quem está me conduzindo. Então ele fala assim, Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Terceira vez, passa de mim esse cálice. Tá, mas eu sei que o Senhor não vai passar, né? Porque o que eu preciso não é passar. Mas é que teu Espírito me dê força. Não, é que eu beba desse cálice. Que eu beba desse cálice. Não é passar o cálice adiante, mas eu preciso beber desse cálice. É o Espírito que conduz ele a esse entendimento. Entendeu? E ele fala assim, ok, tá bom, eu vou fazer isso. E ele vai tranquilamente. Tanto que ele sofre tudo que ele sofreu, e os caras, eu podia libertar você. Não, você só pode fazer isso porque Deus te deu autoridade. Porque ele tem plena consciência de Deus, porque ele é pleno com o Espírito. E é o Espírito que conduz ele. Lembra? Eu não preciso de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem conduz mesmo Jesus a ser tentado? O Espírito. Percebe? O que a gente precisa de verdade? Não é pão, não é roupa, não é carro, não é morada. A gente precisa do Espírito. Essas outras coisas, Deus sabe que você precisa. E Ele vai te dar. Porque Ele é bom. E mesmo que Ele não te dê, Ele vai mostrar para você o seu caminho. Vai acalmar o meu coração. coração. Vai te conduzir, te acalmar o coração na sua jornada. Por isso, querido ouvinte, querido espectador. Telespectorante, né? Telespectador, eu diria para você, quando você for orar, ore humildemente, sabendo quem Deus é, sabendo quem você é. Vá lá no profundo do seu coração e peça para Ele o que realmente você precisa. O que Jesus está ensinando os discípulos a orar é, seja sincero e humilde com Ele. Não tenha vergonha de pedir para Ele. Porque Ele é um pai bondoso, Ele é um amigo bondoso. Ele é muito bom e Ele te dá. Não tenha vergonha de pedir as coisas para Ele. Diga diretamente, não tente justificar o seu pedido. Diga para Ele o que você precisa. E como amigo bondoso, como Deus fiel, como Deus poderoso, Ele te dará. Peça para Ele o Espírito e Ele te dará todas as coisas que você precisa. Não só o pão, mas Ele te dará todo o banquete para que você se assente à mesa com aqueles que você ama. E o que for melhor para mim, né? Que Ele sabe que é o melhor. Oi, Stephanie, eu sei que o tempo hoje foi bem assim, mas teve participações aí. Vai Sim, lá. No YouTube, vou ler do YouTube agora. Vai lá. A Salviana Antônia, amei, povo lindo. Ruth Nery dos Santos, de Goiânia, Goiás, assistindo essa riqueza de detalhes e bênçãos. Adauri Garcia, Os Caminhos da Fé, um programa inteligente onde a palavra de Deus é de fácil compreensão. Parabéns, Transmundial. Adauri também é de Manaus, Amazonas. Rosane Gonçalves disse, boa tarde, paz do Senhor a todos. Ela é de Catu, Bahia. Arley de Poldo, que bom. Ele que bom, ele é misericordioso. Te amo, Arley. Simeão Miguel ligado por aqui. Agora vamos ler do WhatsApp. Vamos ler Robertinho de Goiás. Mandou foto, disse que está trabalhando no telhado das salas para as crianças, adolescentes e jovens da igreja de Moçambique, África. Que legal, um abraço. Ele é de Missões, pastor Labieno Palmeira. Qual o nome dele? Labieno Palmeira. Um abraço ao pastor Labieno Palmeira. Um abraço. Tem amigo dele também que de cabinda aqui também, né? Pastor David. Maria do Socorro de Maranhão, boa tarde. Manda um alô para José Sardinha, no bairro Mutirão da Rua 3, cidade Pedreiras, Maranhão. Manda um alô aí, pastor João. Como é que é o nome dele? Qual é o nome dele? Calma lá. José Sardinha. José Sardinha. A Maria do Socorro pediu para mandar um abraço. Valeu, José Sardinha, muito bom. Salvina gravou vários vídeos da gente, mandou aqui. Tá assistindo Ela no está YouTube. participando também.
O Oswaldo Trindade, de Cujubim, muito rico o tema, graças a Deus. Eduardo Claclian. Primo Ricardo, resumindo hoje o estudo. Sou um amigo mala para Deus, mas não permito nenhum amigo me incomodar. Edu Charclian. Ele respondeu aquilo que a gente falou, né? Hernan, ele é internacional, Moçambique. Mais um de Moçambique, olha que legal. Culpa do pastor Cacuto, que tá fazendo o programa. O David é de Angola? Eu sempre confundo. O David é angolano. Então me perdoe, eu falei Moçambique. O Cacuto também. Ele disse assim: a paz de Cristo, minha rádio favorita, escuto todos os dias. Que legal. Tema bastante interessante. Estou escutando e vendo ao vivo a partir da cidade de Maputo, Moçambique. Uau, Maputo, que coisa boa. O Cid James de... Estados Unidos, né? Não, Riachão das Neves, Bahia. Ótimos ensinamentos. Que o Senhor continue abençoando vossas vidas. Ricardo Santos, Pastor Paulo, Stephanie e a todos os ouvintes. Gente, não para de chegar comentário. Olha, muito obrigado. Mas, então, a gente agradece de coração mesmo. E no YouTube é assim também, né? O pessoal vai participando. Mas é importante a você, espectador que está acompanhando aqui o pastor João Paulo, você se inscreva no canal, dê aquele joinha, curta, compartilhe com todo mundo. O pastor João Paulo também na quarta-feira apresenta um programa com a Renata, que é aquele tema envolvendo séries, filmes, a gente vai isso? voltar no dia 16 e a gente vai fazer esse filme que está na internet. No cinema, chama... Barbie? Oppenheimer. Quase Barbenheimer. A gente vai ver Oppenheimer, tá, vamos lá. É o construtor lá da bomba H. Não estou fazendo propaganda disso daí não, hein, ouvinte? Mas é Oppenheimer, aquele que realmente foi Ele construiu a bomba H. A gente vai falar sobre esse filme na quarta-feira, dia 16 de agosto, às 10h20 da manhã. Mas a gente vai ter, acho que entre o dia 23 e o dia 30, a gente vai ter uma live especial com o pastor Luiz Saião, a Renata, o pastor Luiz Saião, e a gente vai falar sobre os 3 filmes mais importantes da vida dele. Muito bem. Que legal. Agora, o pastor João Paulo, muita gente está falando aí no meio evangélico, rapidinho, que tem esse filme da bonequinha, da Barbie, que ele é meio complicado em relação a algumas mensagens aí também complicadas, né? Eu não sei se ele é um filme para criança, mas de qualquer forma... Eu fui da igreja do Morumbi, igreja com o pastor Ari Veloso. Sim. E foi bem na época que eles lançaram Harry Potter. Né? Puxa, foi uma comoção, as igrejas, não vai assistir, é coisa de feitiçaria, do demônio e tal. Muito bem, o pastor Ari Veloso fez um manual sobre o filme, os temas do filme, e ele conversou sobre o que o filme estava tentando ensinar e o que a Bíblia falava sobre aquilo. E na porta da igreja, quando a gente entrou, ele entregou os manuais gratuitamente para todas as pessoas e ele disse: vá assistir com o seu filho. Não proíba ele, porque isso vai criar nele a sensação de eu tenho que ir lá assistir, meu pai não quer, meu pai é chato, meu pai... Vá assistir com ele, converse com ele, sente na mesa, ensine para ele o que a Bíblia tá aí um manual na sua mão, para você ler e estudar junto com ele. Entendeu? Eu acho que a gente precisa fazer isso, né? A gente não pode alienar as pessoas do que está acontecendo, senão eles vão ser realmente alienígenas onde eles estão. Porque as pessoas já começam a procurar um monte de coisas. Então esse programa que a gente faz, eu e a Renata de manhã, nas quartas-feiras, ele quer exatamente colocar esse lugar. A cultura está aí, a coisa está toda aí, mas a gente quer orientar. Então, a gente fala sobre todo tipo de filme, né? E a gente faz uma ponte com o texto bíblico. Olha, esse ensinamento aqui é ruim, esse ensinamento é bom. Olha, ele está dizendo isso aqui é legal. Olha o que o texto bíblico diz. Mas isso aqui é ruim. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Toma cuidado e tal. Então, vai chamar Pipoca de Graça o programa. E a ideia é exatamente essa. Colocar graça, né? Colocar um olhar do que a Bíblia está criticando ou reafirmando nos filmes, na cultura de forma geral, nas séries, né? Tá todo mundo agora assistindo aí coreana, que eu chamo de Pindorama, né? Toda vez, eu falo, Pindorama, aí minha esposa, Pindorama, o que é, né? Eu tô tão por fora que nem sabia disso. E aí, é uma febre, assim, eu vejo as pessoas falando, o dorama, né?
E o que eles estão falando é uma coisa um pouco mais simples, tem mais pureza. As novelas brasileiras têm muito carregado de maldade, de sexualidade, e aí fala assim, não, o dorama tá aí, é uma coisa bem simples, bem gostosa, gostoso de assistir. Também preciso olhar com uma maneira, o que a Bíblia diz sobre isso, o que diz sobre aquilo, isso é importante da gente fazer, senão o tempo estoura aí. Muito bem, foi importante. A gente até colocou essa questão aí desse filme da bonequinha aí, porque tem muitas pessoas... eu não quero fazer propaganda, mas a minha filha até já adulta, mas a gente vê aí muitos comentários surgindo com isso, e os crentes também, né? Falando, não pode. Então, enfim, o Oppenheimer também é um filme importante. Tá aí, vocês vão comentar no próximo, né, programa. A gente vai comentar o ponto forte do negócio. Muito bem. Pastor João, valeu, obrigado. Cadê o pastor João Paulo? Põe na tela aí, olha lá o pastor João Paulo Gouveia. Aqui minha mão. Obrigado aí. Tchau, pastor João Paulo. Obrigado, Stephanie. Obrigada, tchau. Nos Caminhos da Fé, volta às terças e quintas para você aqui às 4h, também agora no YouTube, em youtube.com/RTM Brasil. Tchau.